Jesus alertou em Mateus capítulo 24, versículo 7, sobre um tempo em que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Esta profecia, dita pelo próprio Cristo, prevê uma era de instabilidade global marcada por conflitos, crises econômicas e tensões geopolíticas. À medida que testemunhamos esses eventos se desenrolando hoje, é crucial entender sua importância dentro do escopo mais amplo da profecia bíblica. Estamos vivendo em uma época de tensões geopolíticas sem precedentes. Superpotências estão se confrontando, rumores de guerra são constantes e os conflitos globais estão aumentando. Políticos enviam jovens para a linha de frente para lutar e morrer, enquanto nações manobram por domínio estratégico. Este mundo precisa desesperadamente de Jesus, agora mais do que nunca. Somente Ele pode trazer a verdadeira paz que a humanidade anseia. A frase nação contra nação não se refere apenas a conflitos isolados, mas sim a uma luta global por poder, recursos e controle ideológico. Essas lutas não são novas, mas atingiram uma escala sem precedentes em nossa geração, cumprindo o que foi previsto na Bíblia. À medida que as tensões aumentam no mundo, torna-se cada vez mais difícil ignorar a precisão da profecia bíblica. Jesus descreveu o princípio das dores como um tempo de crescente turbulência, guerras, fomes, terremotos e impiedade. Quando comparamos as Escrituras com as manchetes de hoje, a conexão é inegável. Os recentes acontecimentos entre os Estados Unidos e a China servem como um exemplo marcante dessa profecia em ação. O presidente Donald Trump impôs uma tarifa adicional de 10% sobre produtos chineses, elevando a taxa total para 20%. Em resposta, a China retaliou com tarifas de até 15% sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos. Essas medidas econômicas podem parecer disputas comerciais rotineiras, mas representam muito mais do que desacordos financeiros. Fazem parte de uma luta global por domínio. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lian, pediu aos EUAXA que cessassem o que a China chamou de táticas de intimidação e retornassem às negociações. No entanto, a China não parou na retaliação econômica. O governo chinês declarou que estava preparado para qualquer tipo de guerra com os Estados Unidos. Essa declaração é indiscutivelmente agressiva. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, respondeu à crescente agressividade da China após o plano tarifário do presidente Trump entrar em vigor, dizendo: se guerra é o que os EUA querem, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim. A frase qualquer outro tipo de guerra sugere algo muito além de disputas econômicas. Implica conflito irrestrito, incluindo guerra cibernética, confrontos militares e batalhas ideológicas. A história mostra que disputas econômicas frequentemente precedem conflitos militares. Nações que lutam por recursos, poder econômico e rotas comerciais repetidamente acabam em guerra. Essa disputa econômica entre as principais superpotências do mundo é mais um sinal das tensões crescentes descritas na profecia. Isso não se trata apenas de impostos, trata-se de uma luta pelo domínio global. Os Estados Unidos, como a maior economia mundial, tentam proteger suas indústrias e influência, enquanto a China, uma superpotência emergente, busca expandir seu alcance e desafiar o controle ocidental. As consequências dessas confrontações são imensas: instabilidade econômica, perda de empregos e animosidade crescente entre as nações. Além das tensões econômicas, em fevereiro de 2022, uma esquadra de navios de guerra chineses realizou operações perto da Austrália, navegando em águas internacionais dentro da Zona Econômica Exclusiva ZE da Austrália. O Ministério da Defesa da Austrália monitorou de perto esses navios, que incluíam
o cruzador de classe Renhai, o destroyer Hangyang e o navio de abastecimento Weishanu. Embora essa presença tenha sido tecnicamente legal, foi considerada incomum e levantou preocupações sobre a crescente influência militar da China. O ministro da Defesa australiano, Richard Marles, enfatizou a necessidade de manter uma vigilância robusta, afirmando que forças navais e aéreas foram mobilizadas para monitorar de perto a movimentação dessas embarcações. A presença desses navios de guerra é mais um exemplo do aumento das fricções geopolíticas. O deslocamento estratégico de forças militares em regiões sensíveis muitas vezes é um prenúncio de conflitos em grande escala. As tensões crescentes entre as nações não são eventos aleatórios. Elas se alinham com a profecia bíblica sobre os últimos dias. As palavras de Jesus em Mateus, capítulo 24, e Lucas, capítulo 21, prevêem guerras, rumores de guerras e hostilidade crescente entre as nações. Esses eventos não são apenas acontecimentos políticos, mas sinais espirituais que indicam o cumprimento das profecias bíblicas. O mundo está clamando por um pacificador. A Bíblia profetiza que um falso pacificador surgirá nos últimos dias. Ele prometerá unidade, estabilidade e harmonia entre as nações, mas será um engano. Ele não trará a verdadeira paz, apenas uma ilusão temporária que acabará levando o mundo à destruição. A Bíblia nos avisa, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Este mundo está clamando por um líder global. Um falso salvador surgirá para oferecer soluções econômicas, unir nações e encerrar conflitos. Mas este não será o verdadeiro Salvador. A Bíblia nos diz que somente Jesus Cristo é o verdadeiro príncipe da paz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Jesus pode trazer a verdadeira paz, porque ele lida com a raiz do problema, não apenas com os sintomas. Jesus disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." João capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo é temporária, frágil e baseada em acordos políticos e poder militar. A paz que Jesus dá é eterna, inabalável e construída na reconciliação com Deus. O mundo está à beira de algo grandioso. O aumento dos conflitos globais, a incerteza econômica e as disputas internacionais indicam que estamos mais próximos do que nunca do cumprimento da profecia. Mas não se deixe enganar pela falsa paz que o mundo oferecerá. O anticristo virá como um pacificador, mas levará o mundo ao maior período de sofrimento já visto. A grande pergunta é: onde você coloca sua confiança? Você confia nos líderes mundiais, governos e acordos temporários de paz? Ou você confia em Jesus Cristo, o único e verdadeiro príncipe da paz? O tempo está acabando. Estamos testemunhando a profecia bíblica se cumprir diante de nossos olhos. O mundo seguirá um falso pacificador, mas aqueles que pertencem a Cristo sabem que a verdadeira paz vem somente do Príncipe da Paz.